Mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos apresentar, conversar um pouco mais sobre reforma íntima. Todos já escutaram falar? Tranquilo? Isso não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo que nós precisamos ficar atentos a essa reforma íntima. Hoje nós vamos conversar um pouco e nós vamos abordar 3 perguntas. O que é, por que fazer, como fazer. Só lembrando que não vai ser aquela pergunta-resposta, pergunta-resposta. Vai ser de uma maneira geral para a gente conseguir ter a nossa própria linha de raciocínio, tá bom? Para que no nosso dia a dia a gente consiga tomar as atitudes com base no que nós vamos ver aqui. Tá bem? Vamos começar assim. Quem gosta de reforma? Ou então, aqui é remodelação, né? Mas reforma. Quem gosta de reforma? Alguém gosta? Só se trabalhar com reforma, né? Remodelação, e olhe lá, porque conviver com isso não é fácil. E uma reforma morando dentro? É um pouquinho pior, não é? Aí que tá. Se não é bom, é um pouco pior, então por que reformamos ou remodelamos? Por qual motivo? Aí, ó, nesse. Pois é, a reforma íntima é exatamente isso, necessário. Por quê? Eu não vou mexer naquilo que tá bom, tá funcionando, então vai. Só que eu mexo porque eu vejo que é necessário. Então, tem que se partir desse princípio. Precisamos nos conscientizar que é necessário. É só para mim? Sinto informar, mas para todo mundo aqui, tá? Ninguém foge, ninguém. Eu também estou nesse processo árduo, tá? Né, Tati? A Tati que eu diga, tá? Minha esposa está ali só olhando assim. Então, é assim, é um processo diário. Vamos ver, então, um pouquinho da linha do raciocínio. Espírito, perispírito, corpo. O perispírito, ele sempre anda com o espírito. Então, nós somos esse conjunto. Esse conjunto, quando nós estamos encarnados, ou seja, junto com o corpo físico, esses dois aqui juntos se chamam alma. Então, quando eu estou encarnado, esses dois seriam a alma, com o corpo físico. Quando desencarna, é espírito. Então, ou seja, seria a mesma coisa, só espírito quando está desencarnado e alma quando está encarnado. Precisamos muito ter consciência disso. Por quê? Porque esses dois aqui, eles vão estar juntos hoje, nessa encarnação, na próxima, e na próxima, e na próxima, como também já tiveram nas encarnações passadas. E esse corpo físico? O que acontece? Esse corpo físico, hoje eu estou aqui, Rodrigo, tanto de altura, tanto de peso, um rosto assim que não ajuda muito, mas daqui a alguns anos, o que vai acontecer comigo? Eu não vou estar mais aqui. Então, esse corpo aqui, nós até conversamos ontem, esse corpo aqui, ele vai deixar de existir. Numa próxima encarnação, eu volto, junto meu espírito com o perispírito, se tornando alma, eu volto num outro corpo. Ou seja, quando a gente parte dessa linha de raciocínio, pensamos, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Por quê? A gente entra sempre nesse ciclo. Então, tendo isso como base e de muita importância, tudo passa. Nada te pertence daqui. Ou seja, nada para o corpo, tudo para a alma. Por quê? Porque o que a gente consegue absorver na nossa alma, que está atrelado ao perispírito, é o que eu vou aproveitar na minha próxima encarnação,
e na minha próxima, e na minha próxima. Como hoje, o que eu estou aproveitando é o que eu fui adquirindo nas encarnações anteriores. É aquele ciclo que vai e vem, e vai e vem. Então, se hoje nós estamos nessa condição, nos ciclos evolutivos do planeta, nós estamos aqui, ó. Quem já ouviu falar? Provas e expiações. Planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui fazendo a transição para regeneração. E como é que vai ser essa transição? Vai ser no ano de 2050, vai virar a chavinha, vai sair de um planeta, vai para outro? Não. Isso é feito de uma maneira gradual. Parece que a gente dá 2 passos para frente e volta 1, às vezes dá 2, volta 3, mas faz parte. A gente tem que estar indo, se melhorando, o planeta todo indo com as dores, indo aprendendo, indo se melhorando. Para quê? Para que a gente passe a um planeta de regeneração. Mas se a gente sempre escuta falar planeta de provas e expiações, vamos ver isso daqui agora, para das duas uma, ou esclarecer ou complicar de vez. Então vamos lá. O que significa o planeta de provas e expiações? Provas são situações e desafios que o espírito escolhe ou aceita enfrentar para testar e desenvolver suas virtudes, como paciência, humildade, amor, fé, etc, etc e tal. Expiações são resgates de erros cometidos em vidas passadas. O espírito passa por sofrimento, dificuldades ou limitações para reparar faltas antigas e assim aprender com elas. De uma maneira clara, uma linguagem mais fácil do nosso dia a dia, seria isso, tá? Então isso, peraí, se eu estou encarnado, desencarno, estou encarnado, desencarno, eu tenho que passar por isso para que eu consiga melhorar. Hoje, um exemplo, Anabela, você tem mais paciência do que tinha ontem. Modo de dizer, né? Mas é assim, tem mais. Por quê? Porque você vai se burilando, você vai melhorando. Falando em paciência, mas tem tantas outras coisas que, com a vida, a gente vai melhorando aos poucos. E a característica de uma prova de planetas e expiações? Que eu vou falar aqui, é só vocês raciocinarem, é um pouco diferente do que a gente encontra. Vamos lá. O mal ainda predomina sobre o bem, embora o bem esteja em crescimento. Basta olhar o que acontece aí no mundo afora. Há muitas desigualdades sociais, injustiças, guerras e sofrimentos. Os habitantes convivem com doenças, dores morais e materiais. É um local de aprendizado intenso, onde os espíritos podem acelerar sua evolução através das experiências. E a transição para o mundo de regeneração? O que é esse mundo de regeneração? A grosso modo, processo de transformação para se tornar um mundo de regeneração onde o bem prevalecerá sobre o mal. Haverá mais fraternidade, justiça e solidariedade. Em resumo, o planeta de provas e expiações é uma escola para o espírito, onde ele passa por desafios, sofrimentos e testes, mas sempre com o objetivo de crescer em direção ao amor e à perfeição. Isso é muito importante também. É uma escola para o espírito. Então, se nós estamos encarna, desencarna, e estamos melhorando para alcançar o quê? A evolução dos planetas, essa escola para o espírito é essencial para todas as dores que nós sofremos e para todos os aprendizados que a gente precisa ter. Esse livrinho aqui, Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, por Humberto de Campos, ou Irmão X, esta obra nos traz relatos fiéis de passagens vividas pelo Cristo e seus discípulos. São ensinamentos preciosos e através de um retrato mais real do Cristo planetário. Através de narrativas que nos colocam no lugar de espectadores das passagens evangélicas. Tranquilo também de ler,
é bem bacana. Essa curiosidade aqui de Irmão X, vocês sabem o que é? Rapidamente? Não? Ele desencarnou. Claro, vocês depois podem ir atrás para saber um pouquinho mais. Eu vou falar rapidamente, senão vai... Ele desencarnou, depois de 3 anos, 4 anos, começou a ter comunicação com Chico Xavier, tá? Veio trazendo mensagens. Essas mensagens, Chico foi psicografando e foi publicando. Só que ele tinha um jeito de escrever. E esse jeito de escrever, a família... Opa, peraí, eu conheço, é dele mesmo. E com o nome Humberto de Campos. Eu conheço. O que eles fizeram? Eu quero meus direitos autorais. Mas espera aí, é dele. Aí foi com o processo judicial para pegar os direitos autorais. Por quê? Porque fazia parte do Humberto de Campos, então a família queria esses direitos. Foi aí que o próprio Humberto de Campos falou assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, me chama de Irmão X. Então, quando escutar Irmão X é Humberto de Campos, Irmão X. E nesse livro aqui, tem um exemplo do apóstolo Bartolomeu. Bem exemplar, ajudava no que for preciso. No linguajar popular, me chama que eu vou. Estava sempre lá. Só que o que acontece? Ele padecia de um grande mal. Porque na sua intimidade, quando mergulhava na intimidade, o que acontecia? Caía um desânimo muito grande. Por que acontecia esse desânimo muito grande? Quando ele olhava para a sociedade. Ele tinha a sensação que o mal predominava, aqueles que não eram de uma conduta legal, eles se sobressaíam da sociedade, tinha a impressão de que as oportunidades surgiam mais para aqueles que não eram tão corretos. Então, ele desanimava, ele ficava triste, mesmo escutando a palavra de Jesus bem próximo. Só que essa tristeza, desânimo, acontece com todos nós. A gente vem aqui, escuta, aprende, tem boas sensações, se sente melhor. Só que o que acontece? No nosso dia a dia, é difícil de fugir disso, desse desânimo. Seja no trânsito, no mercado, no nosso dia a dia, o que acontece na televisão. Então, a gente precisa olhar para dentro e tomar cuidado para não acontecer ou não deixar o desânimo pegar. Talvez o desânimo seja a primeira grande armadilha de se entregar ao desalento. Por exemplo, já que está tudo desse jeito, vou melhorar? Deixa quieto, não vou. É difícil a reforma íntima, eu vou fazer o quê? Melhorar? Não. E abre mão. Isso é o que, se não tomarmos cuidado, é isso que pode acontecer. Então, a primeira grande armadilha para a gente caminhar para uma melhora na reforma íntima, talvez seja esse desalento, esse desânimo. Aí entra aquela situaçãozinha. Então, se tem tudo isso, por que Deus não acaba com toda a guerra, toda a violência, tudo que não há de bom? Ele tem inteligência para isso? Tem. Será que ele tem poder para isso? Tem. Só que nós estamos aqui para quê? Para aprendermos. Ele nos ensina através do tempo. Da gente passando pelas próprias dores, porque as dores são os ensinamentos que às vezes nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Então Deus usa o tempo para isso. Exemplo. E se tudo o que quiséssemos, quando nós tivéssemos 18 anos, fosse realizado, como é que nós estaríamos hoje? Beatriz, a senhora tem a mesma cabeça de quando tinha 18 anos? E se lá, quando tivesse 18, acontecesse tudo aquilo que a senhora achava certo com 18 anos? Ia estar em maus bocados hoje em dia, não é? Por quê? Porque quando tinha 18, a senhora tinha uma cabeça
e tinha certeza de algumas coisas que eram verdades e tal. Com o passar do tempo, com a dor, com tudo, a senhora foi se burilando. Nesse burilamento, começou o quê? A dar mais ênfase para aquilo que é mais importante. Então, a cabeça da senhora de hoje é totalmente diferente quando tinha 18 anos. E isso faz parte para o nosso aprendizado. Se a gente já está aqui há várias encarnações aprendendo, vem desanimar que assim, não vai ser em uma que a gente vai ficar 100%, tá? Mas a gente tem que contribuir com alguns por cento para melhorar para as próximas encarnações. Por quê? Porque nós precisamos ter o quê? Fé no futuro. Naquelas encarnações que nós vimos, hoje estamos desencarnados, amanhã desencarnados, depois encarnados, depois desencarnados. Se a gente não tiver fé no futuro, que o que a gente vai adquirir hoje, lembrando que tudo para a alma, a gente guarda na nossa alma, no nosso perispírito. Então, eu preciso ter fé no futuro que aquela melhora que eu corro atrás hoje, com a minha reforma íntima, ela não vai ser perdida quando eu desencarnar. Por quê? Porque é só o meu corpo que vai ficar aqui. Tudo aquilo eu vou carregar comigo. Uma pergunta 785 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Essa resposta aqui é gigante. Então, um trechinho ali só para terem uma ideia. Mas caso queiram ler ela do começo ao fim, resumidamente seria isso. Então, mais uma vez alertando. O orgulho e o egoísmo que nos impede muitas vezes de hoje conseguir dar esse passo para essa melhora. Porque se a gente tivesse consciência do que a gente vai adquirir para o nosso espírito, para a nossa alma, a gente conseguiria deixar um pouquinho o orgulho e o egoísmo de lado para tentar ter essa melhora. Todo mundo tem orgulho, egoísmo, vaidade, por aí vai? Todo mundo tem ou não? Sim, todo mundo tem. O que a gente precisa fazer é controlar. Por quê? Porque o orgulho se preocupa com quem está certo. E a humildade se preocupa com o que é certo. Tá aí uma grande diferença que faz assim. Mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos, agora a pergunta 919. Sendo assim, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Se nós estamos em busca da nossa reforma íntima, como o próprio nome diz, nós estamos nos melhorando internamente, como é que a gente faz para não se deixar levar para o mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, então é fácil de compreender tudo, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Na perguntinha 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então, eu preciso me conhecer. E como é que eu faço? Santo Agostinho respondeu: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me convencer e ver o que em mim necessitava de reforma. Isso daqui é um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Se a gente conseguir chegar à prática de todo o final do dia, antes de dormir, fazer uma reflexão interna, isso consegue apontar algumas coisas. Falei demais, exagerei, pisei na bola, para tentar melhorar. Só que o que acontece? Isso é fácil também? Não, por quê? A gente volta a duas perguntas, o nosso orgulho e o nosso egoísmo
não deixa enxergar essas coisas. Então, o que a gente vai ver mais para frente sobre essas situações? Aí nós vivemos num mundo que vocês sabem como é que estão as coisas. E eu quero o quê? Quem quer mudar? Quem quer mudança? Todo mundo. Claro que eu quero mudança. Todo mundo quer. Quem quer mudar? Aí já dá muito trabalho. Dá muito. Aí, olhando, eu nem preciso de tanta mudança assim. Mas eu acho que vocês aí precisam. Se vocês melhorarem, aí eu melhoro. Não. Se cada um olhar para si e melhorar a si, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque cada um vai fazer a sua função, o seu próprio trabalho. Aí entra. Quem nunca escutou, falou ou pensou assim? Bateu, levou. Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Dou um boi, eu não sei se aqui em Portugal se usa isso, mas dou um boi para não entrar em uma briga e uma boiada para não sair. Eu nunca volto atrás da minha palavra. Não queira me ver com raiva, hein? A gente até brincou. Para os nossos filhos, a gente já falou. Anda na linha porque não me queira ver com raiva. Mas faz parte, está melhorando também. Estamos aí no caminho. Não tenho papas na língua. Fala aquilo que o resto que tem que escutar. Os fins justificam os meios. Não importa o que eu faço, eu quero chegar lá e... Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim mesmo. Vou ser sempre assim. Lá no Brasil tem, como é que é? Síndrome de Gabriela. Eu não sei como é que é aqui, mas lá tem até essa brincadeira, né? Eu nasci assim, morri assim, E todas essas falas têm origem no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Tá chovendo? Eu acho legal figurinha, porque a figurinha às vezes quer dizer tanta coisa, né? E para mim, pelo menos, acaba gravando, né? Arrogância, melindre. Até comentamos hoje mais cedo, melindre, soberba. E no nosso dia a dia, que não é de hoje, validação ou aceitação. Então, aqui uma figurinha que, no caso, eu acabo sendo muito visual, que para mim até facilita para depois lembrar de algumas coisas, né? Então, a pessoa nasce assim, cresce assim. Aí aqui uma figurinha, no caso, com os classificados, né? Ou jornal, né? Então, ela se acha, que ela vê que ela tem que mudar para se encaixar na sociedade, para ter o quê? Uma validação ou aceitação da sociedade. Aí ela muda para conseguir se encaixar. Só que ela, às vezes, está indo por esse caminho, mas se parametrizando pelos outros e esquecendo daquilo que é o correto, é o essencial. Que se conseguisse apoiar num pilar sólido, que a gente vai ver depois, se conseguisse apoiar nesse pilar sólido, não precisa se encaixar. Isso daqui, no caso, é uma figura de linguagem, mas é assim, eu quero ir com aquela turma, então eu mudo o meu eu interior para mim se encaixar naquela turma. Mas por que se encaixar naquela turma? Porque eles são os mais, que nem na escola usa o termo, os mais populares, então eu vou me encaixar ali. E muitas vezes deixa de praticar aquilo que seria o mais correto para querer se encaixar ou ter a validação ou a aceitação de parte da sociedade. Só que hoje em dia, o que acontece? Isso daqui era mais antigamente, né? Jornal é coisa do passado hoje em dia. Então, validação online, aí já começa a entrar, né? Todo mundo tem telemóvel, celular. E nessa validação online, a gente já entra com um pezinho no quê? Nas redes sociais. Eu sou o Rodrigo aqui, mas na rede social, eu sou outro Rodrigo. Por quê? Porque eu vou em busca dos likes.
e me alimento deles. Então, muitas vezes eu tenho uma conduta que não seja das mais corretas, só que eu fico cego em busca de likes, e eu acabo mudando o meu eu interior para ir atrás louca e cegamente por essa sociedade online. Porque eu quero ter aceitação. Quanto mais like eu tiver, não importa o que eu esteja fazendo, mas quantos mais likes eu tiver, melhor eu tô. Estou no caminho certo. Só que, peraí, quem está validando? Sendo que nós temos princípios lá que a gente tem que correr atrás para se melhorar. Só que muitas vezes, em busca da validação online, a gente fica cego para tudo isso. Aí é onde acharam o quarto macaquinho. Nós conhecemos esses três. Aí acharam o quarto. E esse quarto macaquinho tá aqui, ó. Passa do lado, vai e tá ali, ó. Só com o telemóvel. Muitas vezes, tendo aí as condutas, ou os comportamentos, ou os pensamentos condizentes e atrelados a essa validação e aceitação. E por falar em pensamento, temos sempre que lembrar, quando comentamos aqui, né, a semana passada nós até comentamos da importância do pensamento, mas por quê? Tudo parte do pensamento. Eu penso e eu vou alimentando esse ciclo, porque eu vou ter o meu comportamento atrelado àquele meu pensamento, aquele meu pensamento também dá um gatilho para os meus sentimentos, e se eu não controlar o meu pensamento, o que acontece? Eu vou cada vez mais indo para um caminho que não é o correto. Nas escolhas da minha vida, eu vou indo para um caminho que não é correto. Então, eu preciso, primeiro, ter o controle do meu pensamento. Quando eu controlo o meu pensamento, tudo que nós vimos anteriormente a esse slide, a gente já começa a ver com outros olhos. Então, a questão das redes sociais, por exemplo, já conseguimos ter um pouco mais de controle. Aqueles outros, orgulho, egoísmo, que atrapalham no nosso desenvolvimento interior, se a gente controlar nosso pensamento, opa, já vai melhorar um pouquinho. Essa melhora, repito, não acontece do dia para a noite. Precisamos ir com doses homeopáticas. Todo dia um pouquinho vai melhorando. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e por aí vai. Jesus falava por parábolas, metáforas, símbolos, e que a maioria lê ou entende sempre ao pé da letra. No Sermão do Monte ele disse, se alguém te bater na face, dê a outra. Todo mundo já escutou algo próximo a isso, ou na brincadeira, se der um tapa, dá outra. Mas isso é literalmente falando. E sempre interpretamos as coisas mais na questão literal. Por isso que é bom sempre tentar se aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Porque senão é isso que acontece. A pessoa dá um tapa em um, você fala, você deu desse lado, dá agora nesse, e tome no outro. É isso que geralmente acontece se você encarar literalmente. Só que o que Jesus, afinal, quis dizer com isso? Ele quis dizer o quê? Se alguém mostra a face da violência, dê a face da paz. Lembrando que você não combate a violência com mais violência. Porque se você for combater a violência com mais violência, aquele que deu o primeiro passo da violência, o que vai acontecer? Ele vai se encher de combustível para fazer a violência de novo. Aí, se você deixar seu orgulho e egoísmo e tudo aquilo lá sem controle, não acredito, ele fez isso comigo? Aí, como é que sem papas na língua ou, né? Aqueles dizeres, aí foge do controle. Então, se der uma face, dê a outra. Mas o que ele quis dizer, não necessariamente físico, né? Fala agressiva, fala compassiva. A pessoa vem agressiva, você deve ter acontecido alguma coisa com ela. Eu não fiz nada, por que ela está falando desse jeito comigo? Tem que falar, se tranquilizar, se acalmar. Comportamento de maldade. Vai lá de bondade. Lembrando que nós precisamos cuidar de nós. A gente não é responsável pelo comportamento do outro.
Fica esse detalhezinho que a gente vai ver depois. Então, é assim, nós precisamos cuidar de nós. Cuidando de nós, logo, se o outro fizer também a mesma coisa, está todo mundo no caminho certo. Não precisamos dar face de cara. Porque, geralmente, o outro controla o nosso comportamento. Se a gente não tiver o controle, é isso que acontece. Eu estou no trânsito, alguém pega a buzina para mim. Se eu não tiver controlado, eu vou me parametrizar pelo comportamento que ele está tendo. Aí eu vou ficar alimentando ele. Estamos em paz. Chega alguém agitado e te agita. Então, que paz é essa? Eu não preciso estar aqui. Estou em paz. Está todo mundo vendo que eu estou em paz. Alguém chega e fala alguma coisa, eu já explodo. Pô, então não estava em paz coisa nenhuma. Não estava. Aparentemente podia estar. Mas internamente está longe de estar. Então é isso que a gente precisa sempre ficar atento. Você é tranquilo, fala com calma, até que alguém te ofenda. Porque ele te ofendendo, ele te faz e te torna um ofensor. Então você está lá tranquilo, de fato. Comentou alguma coisa, aí onde entra lá, aqueles dois detalhezinhos, orgulho, egoísmo, e o que acontece? Eu não vou deixar barato. A pessoa falou, nem te conhece, e te xingou. Você vai e quer mostrar que ele está errado. Mas, peraí, ele não conhece, não sabe. Não é verdade o que ele está falando. Deixa passar. Isso é difícil? Claro que é. Para mim também, muito. Mas eu acho muito legal quando tem algo assim para estudar, para ir atrás, que você vê também, fazer aquela reflexãozinha e você vê o quanto que você também precisa caminhar nessa longa jornada. Até quando vou permitir que o desequilíbrio do outro seja um gatilho para o meu desequilíbrio? Aí entra nessa reflexão. Até quando? Porque no controle da minha vida está quem? Estou eu. Se eu deixar meu controle na vida nas mãos da Júlia, como é que faço? Então, eu estou no controle da minha vida. É isso que também precisa deixar bem vivo na mente. Falando de pensamento, a influência oculta dos espíritos. Tem uma perguntinha no livro dos espíritos, que é assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que suponde, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É pergunta 459 do livro dos espíritos. Então, nessa situaçãozinha, essa mulher atendeu o telefone. Por esses símbolos todos, vocês podem imaginar que do outro lado não veio coisa boa. Aí ela tem duas opções. Primeira opção, mesmo ela recebendo o telefonema com coisas não agradáveis, ela elevando o seu pensamento, pensando em coisas boas, pedindo ajuda da espiritualidade para estar do lado, quem que vai sempre estar do lado trazendo pensamentos bons? A espiritualidade amiga, que vai te trazer a tranquilidade, bons pensamentos, o equilíbrio. Consequentemente, a espiritualidade amiga vai permanecer do lado e você, mesmo escutando coisas não muito boas, você ainda consegue manter um equilíbrio e se manter sereno. Por quê? Porque a espiritualidade amiga, ela se atrai, ela se conversa mediante a nossa vibração. Então, se a nossa vibração tá boa, o amigo espiritual do bem, ele permanece ao nosso lado. Ele permanecendo do nosso lado, o que acontece conosco? Mantemos um bom pensamento. Tendo um bom pensamento, as nossas atitudes e os sentimentos também são bons. E tem a outra opção, que pode até falar que a grande maioria que acontece isso. Mas vamos lá. Recebeu uma ligação com coisas não muito boas. Primeira coisa, o orgulho e o egoísmo já vai logo atingir. Aí já vai pensar coisas também para retrucar. Esse amigo espiritual do bem, ele não vai conseguir se aproximar porque a vibração dela não permite a aproximação. A vibração dela está num outro estágio que quem consegue se aproximar
são aqueles não muito bons assim, ou os tais obsessores. Aí ele força, estando ali com a presença, incentivando, né, a você a retrucar. Onde já se viu? Você vai deixar ela falar com você desse jeito? Não, retruca, mostra quem você é. Aí tem aquelas falas todas que nós vimos. Aí a pessoa retruca. Ela retrucando, como é que vai ficar o estado de espírito dela? Sereno? Não, vai ficar longe disso. Vai ficar muito conturbado. E é muito conturbado que ele vai se alimentar disso, o obsessor. O obsessor se alimentando disso é como se deixasse ali, amarrado, preso, a ficar do lado. Então, ela não consegue se melhorar porque ele vai alimentando de maus pensamentos e por aí vai. Isso daqui, mais ou menos, na prática, nós vamos ver agora, se o som ajudar. Mas é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Então, quer dizer, por que quando ela saiu, o obsessor não conseguiu se aproximar? Por quê? Porque ela estava com um pensamento equilibrado, elevado. Saiu. Primeira oportunidade, o que ela fez? Exatamente. E se aproximou de novo. Não estavam vendo a hora disso acontecer. Por isso que é importante tentar se melhorar. Aí entra aquela situaçãozinha que eu acho que até conversei num outro dia, que é assim, você vem para cá, você se equilibra, consegue tudo de bom. Aí você sai, igual ela. 10 minutos, desandou tudo. É normal, tranquilo. Na próxima vez eu não vou deixar tudo desandar com 10 minutos. Vou tentar com 15. Já é uma melhora. Na outra, mas eu tentei com 15. Vou tentar com 20. Tranquilo, até chegar o momento de o grande tempo em equilíbrio ser maior do que o tempo desequilibrado. Só que isso a gente consegue o quê? Aos pouquinhos. Não é hoje veio para cá com 10 minutos e já desandou, na outra semana já... Não, isso daí vai aos pouquinhos. Emmanuel trouxe assim, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Resumindo, aquilo que você pensa, você cria. Aquilo que você sente, você atrai. Aquilo que você imagina, torna-se realidade. Ou seja, se você realmente quer qualidade de vida espiritual, precisa mudar os seus pensamentos. Uma outra figurinha só para ilustrar e para ajudar a gravar. Lembre-se, até mesmo as pessoas mais positivas possuem pensamentos negativos. O segredo é não alimentá-los. Centro espírita. Então, nós vimos o que acontece lá fora. E o que acontece aqui dentro? Quando estamos aqui, os amigos benfeitores estão lá, fluidificando a nossa aguinha. Quando nós estamos aqui na palestra, o que acontece? Aqueles que estão com pensamento elevado, boa vibração, recebem tudo aquilo que os nossos amigos espirituais estão aqui querendo oferecer. E no passe é a mesma coisa. Eles estão aqui de prontidão para oferecer para quem quiser. Só que a gente insiste em recusar. Mas recusa como? Falando? Não. Recusa só pelo fato de não ter o pensamento para a gente absorver aquilo que eles estão dando. A gente se torna refratário daquilo que eles estão querendo oferecer para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, tem um trecho assim: os bons espíritas reconhecem-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, não basta a gente frequentar aqui e tal, aqui dentro, lindo e maravilhoso, que a gente precisa é o quê? Subir degrau por degrau
para conseguir essa melhora, ter essa transformação na prática. E você pode? Sim, eu posso. As máximas, já devem ter escutado. Buscar e achareis é análoga, semelhante a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Já escutaram em algum momento, talvez. Buscar e achareis significa que o homem deve colocar em ação sua vontade, seu esforço e sua perseverança para alcançar o progresso, seja material, moral ou espiritual. A lei divina não premia a inércia nem o comodismo. Então é assim, querem melhorar? Tá aí a oportunidade. Vai que você consegue, vai que você acha. É aos poucos, às vezes tem alguma sensação que a coisa não está indo, mas é aos pouquinhos mesmo. E ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Olha só, é a tradução prática desse princípio. O auxílio divino está sempre disponível, mas só se manifesta em favor daqueles que demonstram boa vontade, coragem e trabalho em sua própria melhoria. Então, essas máximas dizendo o que até agora a gente está vendo. Quer melhorar? Vai que consegue. Assim, do ponto de vista terreno e segundo a ótica espírita, o homem não deve esperar milagres ou soluções prontas. Deve agir, aprender, lutar contra suas más inclinações, praticar a caridade e trabalhar pelo seu progresso. Não adianta eu querer e que vai vir tudo de mão beijada. Não vem. O céu, entendido como a providência divina e o amparo dos espíritos superiores, responde ao esforço sincero de cada um, abrindo caminhos, inspirando ideias, fortalecendo a vontade. Ou seja, se for verdadeiro, se for do merecimento, eles estão aqui para ajudar, mas faz por merecer também, né? Em resumo, na visão espírita, ambas as máximas expressam a lei do trabalho e do progresso, segundo o qual Deus ajuda o homem, mas exige que ele faça parte, seja nos desafios terrenos ou na caminhada espiritual. Agora aqui, 10 passos ou atitudes necessárias para a reforma íntima. Coloquei aqui 10 passos, mas podia ser 20, 50, 200 e por aí vai. O que nós precisamos? As atitudes, os passos para iniciar essa reforma ou dar continuidade nela. Consciência. A gente precisa ter consciência que nós precisamos melhorar. Lembrando sempre na pluralidade dos mundos, que nós hoje estamos encarnados e tudo que a gente conquistar para o nosso espírito, para a nossa alma, a gente vai carregar para as próximas. Precisa ter consciência que precisa correr atrás para melhorar. Vontade. Se tiver aquele desânimo, nada vai adiantar também. Atenção. Autoanálise. Aí é onde tem que tomar cuidado para o ego e o egoísmo não atrapalhar, mas é fazer autoanálise que também nós vimos anteriormente. Honestidade consigo mesmo. Pisei na bola, eu preciso melhorar. Olha, isso daqui eu não fui legal. Eu não estou sendo bem comigo mesmo, não estou sendo bom comigo mesmo. Eu preciso me melhorar, porque quem vai cuidar de mim sou só eu. Coragem, perseverança, resiliência. Essa coragem é aquilo. Se eu estou próximo de pessoas que olham com maus olhos a minha melhora, eu preciso ter coragem para conseguir, firme e forte, me melhorar. Por mais que os outros estejam em desacordo. Paciência. Por que paciência? Porque assim, vai ser do dia para a noite? Não. Vai vir a sensação de pouca melhora ou de zero melhora? Sim. Mas tem que ter paciência e sempre focando no objetivo. E automotivação, porque se eu não tiver automotivação para me dar o primeiro passo, ninguém vai conseguir me motivar. Então, a automotivação parte de mim. O que acontece quando um elefante entra num jardim para colher uma flor? Ele sai estragando um monte de coisa para colher uma flor. Guarda bem isso daí. E o Chico Xavier,
com o cachorrinho dele. Ele gostava muito de cachorro, de animais, principalmente cachorro. E no longo da vida dele, ele teve aí vários, tá? Uma situaçãozinha até que eu escutei, eu fui atrás, tá? Só não soube o nome, porque até o Haroldo Dutra não quis falar o nome, mas é assim. Chico Xavier, ele trabalhava no departamento público, trabalhava de manhã cedo até um certo horário da tarde, ganhava pouco, um salário mínimo. Depois de trabalhar nesse departamento público, o que ele fazia? Ia para lá, fazia os atendimentos, psicografia, até tarde da noite. Isso hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Só que ele tinha um cachorrinho que o cachorrinho adoeceu. Então, Chico Xavier trabalhava de manhã no departamento público, depois ia para os atendimentos, psicografia, acabava a tarde da noite. O que ele ia fazer? Ele ia cuidar do cachorrinho dele. Ia lá toda noite cuidar do cachorrinho dele. E o vizinho, olhando essa situação, o vizinho falou assim: eu preciso ajudar o Chico. Ele está se desgastando demais. Coitado dele. Eu preciso ajudar o Chico. O que o vizinho fez para ajudar? Matou o cachorro. Matou o cachorro, envenenado. Aí falaram para o Chico: Chico. O Chico chegou, viu aquela situação, cachorrinho triste, porque ele não fez barulho. A vizinha depois chegou e falou assim: Chico, seu cachorro não morreu por causas naturais. Ele foi envenenado. Ele foi morto. E disseram quem era que envenenou. Chico, pela morte do cachorro, ficou numa tristeza tremenda. Ele também era ser humano, tá? Ficou triste. Depois essa tristeza se tornou uma mágoa. E isso refletiu no seu perispírito. Emmanuel, mentor do Chico, se aproximou e falou assim: Chico, você sabe o que aconteceu aí, né? Viu que tem essa mancha que a mágoa causou. Você viu, né? Chico, você vai fazer assim. Você sabe quem matou o seu cachorro. Então você vai ver o que essa pessoa mais quer ganhar e compra para ela. Eu Chico, não. Mano, você está de brincadeira. Mata meu cachorro e ainda tem que dar um presente para ele. Procura o que ele mais quer, compra e dá para ele. Aí o Chico foi atrás, a pessoa queria uma máquina de costura. Queria uma máquina de costura. Aí o Chico foi atrás dessa máquina de costura como a pessoa queria. Chegou lá, era muito caro. O que o Chico fez? Chorando, dividiu em várias encarnações, mas comprou a máquina para dar. Quando ele chegou e comprou a máquina e deu, essa pessoa que recebeu ficou tão contente, emanou tanta luz para o Chico, o que aconteceu? Limpou. Então é assim, por que eu estou comentando isso? Isso acontece com todo mundo. O nosso pensamento, nosso sentimento afeta o nosso perispírito. Se ele absorve tantas coisas boas, também absorve coisas não tão boas. O pai da gente. E quando eu comentei do elefante no jardim, é o quê? Lembra daqueles tópicos anteriores lá? Autoanálise. A gente precisa também se conhecer. Porque às vezes eu posso achar que eu vou estar ajudando alguém e eu vou totalmente de maneira desesperada e eu faço algo achando que eu estou ajudando e na realidade eu não estou ajudando tanto assim. E hoje em dia, diante de todo esse cenário, o que nós estamos precisando? Precisando de humildade, bondade, caridade, altruísmo, simplicidade, compaixão. E para tudo isso, o que devemos plantar e cultivar para conseguir colher? Precisamos humildade, amor e caridade, perdão, paciência, tolerância e compreensão, modéstia e sobriedade, generosidade e afabilidade, resignação e sensatez. Só que detalhe, para a gente conseguir colocar em prática, a gente precisa plantar e cultivar.
Porque se a gente não plantar e cultivar, quando mais a gente precisar, a gente não vai ter. Então seria mais ou menos assim: a gente planta tudo isso daqui, planta e vamos armazenando conosco, para quando a gente precisar de uma delas, a gente conseguir oferecer. Porque se a gente não se preocupar com o plantio, com a colheita, quando mais precisar dar a outra face, a gente não vai ter nada, porque não plantou, nem muito menos colheu. Como é que vai dar a outra face? Então, começa uma coisa e ligando a outra. E naquele primeiro slide lá, da nossa tão querida reforma ou remodelação, precisamos de um projeto. Porque senão, como é que faz? Sai disso para isso. Ou disso para isso, disso para isso. Como é que a gente faz se não tiver um projeto? Se a gente não tiver algo para se orientar? Porque quando a gente não tem nada para se orientar, ou quando falta o referencial, você pode estar idolatrando ou elogiando seus piores defeitos, achando que é normal, achando que você não tem problemas, defeitos, ou então também desprezando as suas maiores virtudes. Então, é para um lado e é para o outro. Então, que devemos utilizar como nossa... Aí é o nome de régua, medida, modelo, projeto. O que nós devemos utilizar como esse parâmetro? Olha lá, Jesus. Por que Jesus? Porque se não utilizar Jesus, caso contrário, sempre nos decepcionamos. Aí entra naquela validação, aceitação. Se a gente se parametrizar em outro que não seja Jesus, a gente vai se decepcionar. Por quê? Porque aos nossos olhos, só naquela foto pode estar tendo uma boa conduta. Só que em algum momento não vai ter uma boa conduta. Por quê? Porque aquele outro que vive no nosso planeta, ele também está aqui para aprender. Está na mesma escola nossa. Aquela escola para o espírito. Então, a gente não pode se parametrizar pela outra pessoa. Precisamos pegar um formato que é infalível. Jesus. Aí tem uma frase, Francisco de Assis comentou, que eu vou até falar assim, quando eu me deparei, chegou a até arrepiar. Pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Nossa! Então, quer dizer, não adianta blá, 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 blá. Faz. Age. É melhor do que qualquer outra coisa. E além de se parametrizar por Jesus, sendo o nosso projeto, o que a gente pode fazer também para ter um apoio para essa melhora? Fazer o evangelho no lar, frequentar um centro espírita, estudo e leitura da obra de Kardec, do Espiritismo. Até aproveitando o gancho do evangelho no lar, todas as quartas-feiras nós fazemos aqui o evangelho no lar às 7h30. É aberto para quem quiser frequentar. 30 minutinhos. Tem sempre alguém aqui que faz. As pessoas podem comparecer. É nesse momento que esse evangelho no lar é importante para casa, como nós vimos anteriormente nos slides. Por quê? Porque ajuda a proteger, a ambientalizar essa casa, para que sempre esteja assim, com um clima de amor e de paz. E também é importante, por quê? Porque quando a gente vem para cá, é importante para o nosso eu. Aqui, tendo contato, podemos também pensar na nossa residência, nos nossos entes queridos. Então, é assim, quem que pode frequentar de quarta-feira
às 7h30 da noite? 7h30. Claro, chegando um pouquinho mais cedo, já para se ambientalizar, mas é das 7h30 até as 8h. Quem que pode comparecer? Todo mundo. Assim como de quinta-feira, de quarta-feira tem o Evangelho no Lar aqui no centro. Coisa rápida, 30 minutinhos, mas que é de grande valia para nós. Sempre tem algo que é esclarecido, ou que é falado, ou que vem aqui, que sempre desperta uma luzinha que vai melhorar na nossa reforma íntima. Falando em reforma íntima, a gente não pode deixar passar rapidinho do nosso querido irmão Chico Xavier, que trouxe aqui só alguns tópicos nessa jornada da reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem da nossa, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, treinar a paciência constantemente, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores, que às vezes, né, a pessoa vem falar e a gente despeja mais do que ela está vindo falar. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros, que às vezes é difícil, né? Muito. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Lembrando que na sua vida você é o único. Ninguém além de você mesmo é responsável pelos seus pensamentos, suas atitudes, suas reações, sem papel de vítima, porque você é responsável por você mesmo, tá? Não é fazendo de vítima que vai te isentar de qualquer coisa. E suas escolhas. Agora, 4 figurinhas só para remeter ao que nós já vimos até agora. Figurinha simples, mas que, repito, para mim tem, né, que ajuda a gravar. Ou você muda, ou tudo se repete. Como é que é uma mudança se você faz sempre a mesma coisa? Não se preocupe se não gostarem de você. A maioria das pessoas está lutando para gostar delas mesmas. Não subestime a importância de dar pequenos passos. Reformar-se e aprender a ser. Ou seja, não adianta pular a etapa. É melhor ir assim, ó, degrau por degrau, degrau por degrau. Você vai muito mais longe do que aquele que quer encurtar qualquer processo. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade.